Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, lido por Isabel Olívia em maio de 2009. Ex-cátedra. Autor: Machado de Assis. Padrinho: Vossa-Mercê assim fica cego. Nota de rodapé. Vossa-Mercê, contração de Vossa Mercê, tratamento dado a pessoas de condição mediana. Fim da nota. Não, senhor, dê cá o livro. Caetaninha tirou-lhe o livro das mãos. O padrinho deu uma volta e foi meter-se no gabinete, onde lhe não faltavam livros. Fechou-se por dentro e continuou a ler. Era o seu mal. Lia com excesso. Lia de manhã, de tarde e de noite, ao almoço e ao jantar, antes de dormir, depois do banho. Lia andando, lia parado, lia em casa e na chácara. Lia antes de ler e depois de ler. Lia toda a casta de livros, mas especialmente direito, em que era graduado, matemáticas e filosofia. Ultimamente dava-se também às ciências naturais. Pior que cego, ficou aluado. Foi pelos fins de 1873, na Tijuca, que ele começou a dar sinais de transtorno cerebral. Mas, como eram leves e poucos, só em março ou abril de 1874 é que a afilhada lhe percebeu a alteração. Um dia, almoçando, interrompeu ele a leitura para lhe perguntar: "Como é que eu me chamo?" "Como é que padrinho se chama?" repetiu ela espantada. "Chama-se Fulgêncio." "De hoje em diante, chamar-me-ás Fulgêncios." E enterrando a cara no livro, prosseguiu na leitura. Caetaninha referiu o caso às mucamas, que lhe declararam desconfiar desde algum tempo que ele não andava bom. Nota de rodapé. Mucamas. Escravas negras, moças e de estimação, escolhidas para os serviços caseiros ou para a companhia de pessoas da família. Fim da nota. Imagine-se o medo da moça, mas o medo passou depressa para só deixar a piedade que lhe aumentou a afeição. Também a mania era restrita e mansa, não passava dos livros. Fulgêncio vivia do escrito, do impresso, do doutrinal, do abstrato, dos princípios e das fórmulas. Com o tempo chegou não já à superstição, mas à alucinação da teoria. Uma de suas máximas era que a liberdade não morre onde restar uma folha de papel para decretá-la, e um dia, acordando com a ideia de melhorar a condição dos turcos, redigiu uma constituição que mandou de presente ao ministro inglês em Petrópolis. Nota de rodapé. A condição dos turcos. Cerca de 1870 ocorreram rebeliões dos países dos Balcãs, que faziam parte do Império Turco ou Otomano, contra a autoridade imperial máxima, o sultão. Esse fato dificultou a vida dos turcos e possibilitou a intervenção da Áustria, Rússia e Alemanha, o que desencadearia mais tarde o desmembramento daquele império e a formação de novos estados independentes. Fim da nota. De outra ocasião, meteu-se a estudar nos livros a anatomia dos olhos, para verificar se realmente eles podiam ver, e concluiu que sim. Digam-me se, em tais condições, a vida de Caetaninha podia ser alegre. Não lhe faltava nada, é verdade, porque o padrinho era rico. Foi ele mesmo que a educou, desde os 7 anos, quando perdeu a mulher. Ensinou-lhe a ler e escrever, francês, um pouco de história e geografia, para não dizer quase nada, e incumbiu uma das mucamas de lhe ensinar crivo, renda e costura. Tudo isso é verdade, mas Caetaninha fizera 14 anos, e se nos primeiros tempos bastavam os brinquedos e as escravas para diverti-la, era chegada a idade em que os brinquedos perdem de moda e as escravas de interesse, em que não há leituras nem escrituras que façam de uma casa solitária na Tijuca um paraíso. Descia algumas vezes raras e de corrida, não ia a teatros nem bailes, não fazia nem recebia visitas. Quando via passar na estrada uma cavalgada de homens e senhoras, punha a alma na garupa dos animais, deixava ir com eles, ficando-lhe o corpo ao pé do padrinho, que continuava a ler. Um dia, estando na chácara, viu parar ao portão um rapaz montado numa bestinha e ouviu que lhe perguntava se era ali a casa do doutor Fulgêncio. "Sim, senhor, é aqui mesmo." "Podia falar-lhe?"
Caetaninha respondeu que ia ver. Entrou em casa e foi ao gabinete, onde achou o padrinho remoendo, com a mais voluptuária e beata das expressões, um capítulo de Hegel. Nota de rodapé. Hegel, Friedrich Hegel, 1770-1831, filósofo alemão, autor de Fenomenologia do Espírito, Grande Lógica e Princípios da Filosofia do Direito. Fim da nota. Mocinho? Que mocinho? Caetaninha disse-lhe que era um mocinho vestido de luto. De luto? Repetiu o velho doutor, fechando precipitadamente o livro. Há de ser ele. Esquecia-me dizer, mas há tempo para tudo, que 3 meses antes falecera um irmão de Fulgêncio, no norte, deixando um filho natural. Como o irmão, dias antes de morrer, lhe escrevera recomendando o órfão que ia deixar, Fulgêncio mandou que este viesse para o Rio de Janeiro. Ouvindo que estava ali um mocinho de luto, concluiu que era o sobrinho, e não concluiu mal, era ele mesmo. Parece que até aqui nada há que destoe de uma história ingenuamente romanesca. Temos um velho lunático, uma mocinha solitária e suspirosa, e vemos despontar inopinadamente um sobrinho. Para não descer da região poética em que nos achamos, deixo de dizer que a mula em que o Raimundo veio montado foi reconduzida por um preto ao alugador. Passo também por alto as circunstâncias da acomodação do rapaz, limitando-me a dizer que, como o tio, à força de viver lendo, esquecera inteiramente que o mandara buscar. Nada havia em casa preparado para recebê-lo. Mas a casa era grande e abastada. 1 hora depois, estava o rapaz aposentado num lindo quarto, donde podia ver a chácara, a cisterna antiga, o lavadouro, vasta folha verde e vasto céu azul. Creio que ainda não disse a idade do hóspede. Tem 15 anos e um ameaço de buço. É quase uma criança. Logo, se a nossa Caetaninha ficou alvoroçada e as mucamas andam de um lado para outro espiando e falando do sobrinho de senhor velho que chegou de fora, é porque a vida ali não tem outros episódios, não porque ele seja homem feito. Essa foi também a impressão do dono da casa, mas aqui vai a diferença. A afilhada não advertia que o ofício do buço é virar bigode, ou, se pensou nisso, fê-lo tão vagamente que não vale a pena de o pôr aqui. Não assim o velho Fulgêncio. Compreendeu este que havia ali a massa de um marido e resolveu casá-los, mas viu também que, a menos de lhes pegar as mãos e mandar que se amassem, o acaso podia guiar as coisas por modo diferente. Uma ideia traz outra. A ideia de os casar pegou por um lado como uma de suas opiniões recentes. Era esta que as calamidades ou os simples dissabores nas relações do coração provinham de que o amor era praticado de um modo empírico. Faltava-lhe a base científica. Um homem e uma mulher, desde que conhecessem as razões físicas e metafísicas desse sentimento, estariam mais aptos a recebê-lo e nutri-lo com eficácia do que outro homem e outra mulher que nada soubessem do fenômeno. Os meus pequenos estão verdes, dizia ele consigo. Tenho 3 a 4 anos diante de mim e posso começar desde já a prepará-los. Vamos com lógica. Primeiro os alicerces, depois as paredes, depois o teto, em vez de começar pelo teto. Dia virá em que se aprenda a amar como se aprende a ler. Nesse dia, estava atordoado, deslumbrado, delirante. Foi às estantes, desceu alguns tomos, astronomia, geologia, fisiologia, anatomia, jurisprudência política, linguística, abriu-os, folheou-os, comparou-os, extratou daqui e dali, até formular um programa de ensino. Compunha-se este de 20 capítulos, nos quais entravam as noções gerais do universo, uma definição da vida, demonstração da existência do homem e da mulher, organização das sociedades, definição e análise das paixões, definição e análise do amor, suas causas, necessidades e efeitos. Em verdade, as matérias eram crespas. Ele entendeu torná-las dóceis, tratando-as em frase corriqueira e chã, dando-lhes um tom puramente familiar, como a astronomia de Fontenelle. Nota de rodapé. Fontenelle, Bernard Le Bovier de Fontenelle, 1657-1757, escritor francês.
Celebrizou-se por seus tratados de vulgarização das ciências, dentre elas a astronomia. Fim da nota. E dizia, com ênfase, que o essencial da fruta era o miolo, não a casca. Tudo isso era engenhoso, mas aqui vai o mais engenhoso. Não os convidou a aprender. Uma noite, olhando para o céu, disse que as estrelas estavam brilhando muito. E o que eram as estrelas? Acaso sabiam eles o que eram as estrelas? Não, senhor. Daqui a iniciar uma descrição do universo era um passo. Fulgêncio deu o passo com tal presteza e naturalidade que os deixou encantados e eles pediram a viagem toda. Não, disse o velho, não esgotemos tudo hoje, nem isso se entende bem senão devagar, amanhã ou depois. Foi assim sorrateiramente que ele começou a executar o plano. Os 2 alunos, assombrados com o mundo astronômico, pediram-lhe todos os dias que continuasse, e posto que no fim dessa primeira parte Caetaninha ficasse um tanto confusa, ainda assim quis ouvir as outras coisas que o padrinho lhe prometeu. Não digo nada da familiaridade entre os 2 alunos, por ser coisa óbvia. Entre 14 e 15 anos, a diferença é tão pequena que os portadores das 2 idades não tinham mais que dar a mão um ao outro. Foi o que aconteceu. No fim de 3 semanas, pareciam ter sido criados juntos. Só isto bastava a mudar a vida de Caetaninha, mas Raimundo trouxe-lhe mais. Não há 10 minutos, vimo-la olhar com saudade as cavalgadas de homens e damas que passavam na estrada. Raimundo matou-lhe a saudade, ensinando-lhe a montaria, apesar da relutância do velho, que temia algum desastre, mas este cedeu e alugou 2 cavalos. Caetaninha mandou fazer uma linda amazona. Raimundo veio à cidade comprar-lhe as luvas e um chicotinho com o dinheiro do tio. Já se sabe que também lhe deu as botas e os demais aparelho masculino. Em casa, brincavam à larga, jogavam damas e cartas, cuidavam de aves e plantas, brigavam muitas vezes, mas, segundo as mucamas, eram brigas de mentira, só para fazerem as pazes depois. Era o pico do arrufo. Raimundo vinha, às vezes, à cidade a mandado do tio. Caetaninha ia esperá-lo ao portão, espiando ansiosa. Quando ele chegava, brigavam, porque ela queria tirar-lhe os maiores embrulhos, a pretexto de que ele vinha cansado, e ele queria dar-lhe os mais leves, alegando que ela era fraquinha. No fim de 4 meses, a vida era totalmente outra. Pode-se até dizer que só então é que Caetaninha começou a usar rosas no cabelo. Antes disso, vinha muita vez despenteada para a mesa do almoço. Agora, não só se penteava logo cedo, mas até, como digo, trazia rosas 1 ou 2. Essas eram ou colhidas na véspera por ela mesma e guardadas em água, ou na própria manhã, por ele que ia levar-lhe à janela. A janela era alta, mas Raimundo, pondo-se na ponta dos pés e levantando o braço, conseguia dar-lhes a rosa em mão. Foi por esse tempo que ele adquiriu o cestro de mortificar o buço, puxando-o muito de um e outro lado. Caetaninha chegava a bater-lhe nos dedos para lhe tirar tão mau costume. Entretanto, as lições continuavam regularmente. Já tinha uma ideia geral do universo e uma definição da vida que nenhum deles entendeu. Assim chegaram no 5º mês. No 6º, começou a demonstração da existência do homem. Caetaninha não pôde suster o riso quando o padrinho, expondo a matéria, perguntou-lhe se eles sabiam que existiam e por quê, mas ficou logo séria e respondeu que não. Nem você? Nem eu, não, senhor, concordou o sobrinho. Fulgêncio iniciou uma demonstração em regra profundamente cartesiana. A seguinte lição foi na chácara. Chovera muito nos dias anteriores, mas o sol agora alagava tudo de novo. E a chácara parecia uma linda viúva que troca o véu do luto pelo do noivado. Raimundo, como se quisesse copiar o sol, copiam-se naturalmente os grandes. Despedia das pupilas um olhar vasto e longo, que Caetaninha recebia palpitando como a chácara. Fusão, transfusão, difusão, confusão e profusão de seres e de coisas. Enquanto o velho falava, reto, lógico, vagaroso, curtido de fórmulas, com os olhos fixos em parte nenhuma, os 2 alunos faziam 30.000 esforços para escutá-lo, mas vinham 30.000 vezes incidentes distraí-los. Foi a princípio um casal de borboletas que brincavam no ar. Façam-me o favor de dizer o que é que pode haver extraordinário num casal de borboletas?
Concordo que eram amarelas, mas esta circunstância não basta explicar a distração. O fato de voarem uma atrás da outra, ora à direita, ora à esquerda, ora abaixo, ora acima, também não dá razão de desvio, visto que nunca as borboletas voaram em linha reta como simples militares. O entendimento, dizia o velho, o entendimento segundo eu já lhe expliquei. Raimundo olhou para Caetaninha e achou-a olhando para ele. Um e outro pareciam confusos e acanhados. Ela foi a primeira que baixou os olhos ao regaço. Depois, levantou-os a fim de os levar a outra parte, mais remota, o muro da chácara. Na passagem, como os de Raimundo ali estivessem, ela encarou-os o mais rapidamente que pôde. Felizmente o muro apresentava um espetáculo que a encheu de admiração, um casal de andorinhas. Era o dia dos casais. Saltitava nele com a graça peculiar às pessoas aladas. Saltitavam piando, dizendo coisas uma à outra, o que quer que fosse, talvez isto, que era bem bom não haver filosofia nos muros das chácaras. Senão, quando uma delas voou, provavelmente a dama e a outra, naturalmente o garçom, não se deixou ficar atrás, esticou as asas e seguiu o mesmo caminho. Está muito sol, contestou o velho. Vamos pela sombra, faz muito calor. Caetaninha propôs irem continuar na varanda, mas o padrinho disse-lhe misteriosamente que Roma não se fez num dia e acabou declarando que só 2 dias depois continuaria a lição. Caetaninha recolheu-se ao quarto, esteve ali 3/4 de hora fechada, sentada à janela de um lado para outro, procurando as coisas que tinha na mão e chegando ao cúmulo de ver-se a si mesma cavalgando estrada acima ao lado de Raimundo. De uma vez aconteceu-lhe ver o rapaz no muro da chácara, mas atentou bem, reconheceu que era um par de besouros que zumbiam no ar e diziam um deles ao outro: Tu és a flor da nossa raça, a flor do ar, a flor das flores, o sol e a lua da minha vida. Ao que respondia o outro: Ninguém te vence na beleza e na graça, o teu zumbir é um eco das falas divinas, mas deixa-me, deixa-me. Por que deixar-te alma destes bosques? Já te disse, rei dos ares puros, deixa-me. Não me fales assim, feitiço e gala das matas. Tudo por cima e em volta de nós está dizendo que me deves falar de outra maneira. Conheces a cantiga dos mistérios azuis? Vamos ouvi-la nas folhas verdes da laranjeira. As da mangueira são mais bonitas. Tu és mais linda que umas e outras. E tu, o sol da minha vida? Lua do meu ser, eu sou o que tu quiseres. Era assim que os 2 besouros falavam. Ela ouviu-os cismando. Como eles desaparecessem, ela entrou, viu as horas e saiu do quarto. Raimundo estava fora. Ela foi esperá-lo ao portão. 10, 20, 30, 40, 50 minutos. Na volta disseram pouco, uniram-se e separaram-se 2 ou 3 vezes. Da última vez foi ela que o trouxe à varanda, para mostrar-lhe um enfeite que julgava perdido e acabava de achar. Façam-lhe a justiça de crer que era pura mentira. Entretanto, Fulgêncio antecipou a lição, deu-a no dia seguinte, entre o almoço e o jantar. Nunca a palavra lhe saiu tão límpida e singela. E assim devia ser. Tratava-se da existência do homem, capítulo profundamente metafísico, em que era preciso considerar tudo e por todos os lados. Estão entendendo? Perguntava ele. Perfeitamente. E a lição seguiu até o fim. No fim, deu-se a mesma coisa da véspera. Caetaninha, como se tivesse medo de ficar só, pediu-lhe para continuar ou passear. Ele recusou uma e outra coisa, bateu-lhe paternalmente na cara e foi encerrar-se no gabinete. Para a semana, pensava o velho doutor, dando voltas à chave. Para a semana entro na organização das sociedades. Todo o mês que vem e o outro é para a definição e classificação das paixões. Em maio, passaremos ao amor. Já será tempo. Enquanto ele dizia isto e fechava a porta, alguma coisa ressoava do lado da varanda. Um trovão de beijos, segundo disseram as lagartas da chácara, mas para as lagartas qualquer pequeno rumor vale um trovão. Quanto aos autores do ruído, nada positivo se sabe. Parece que o marimbondo, vendo Caetaninha e Raimundo unidos nessa ocasião, concluiu da coincidência para a consequência e entendeu que eram eles.
Mas um velho gafanhoto demonstrou a inanimidade do fundamento, alegando que ouvira muitos beijos outrora em lugares onde nem Raimundo nem Caetaninha puseram os pés. Convenhamos que este outro argumento não prestava para nada, mas tal é o prestígio de um bom caráter que o gafanhoto foi aclamado como tendo ainda uma vez defendido a verdade e a razão. E daí pode ser que fosse assim mesmo, mas um trovão de beijos? Suponhamos 2, suponhamos 3 ou 4.